Jesus, morto na cruz, é uma farsa. Personagens bíblicos nunca existiram. Essas são algumas das mais polêmicas afirmações de Neville Goddard, um dos mais famosos e importantes metafísicos do mundo. Mas afinal, seria esse um dos maiores mistérios da Bíblia? E agora, aqui no nosso canal, você vai saber tudo sobre essas informações. E junto comigo, eu te convido a analisar essas teorias desse polêmico metafísico e chegarmos a uma conclusão. Chegou a hora de abrir a jaula do conhecimento. Meu comentário começa agora. Isso é manipulação. Eu não concordo. Você está certo. Você está no canal Meu Comentário. Esse é o primeiro vídeo do nosso canal. Estamos estreando hoje. Já com um tema super polêmico que vai realmente mexer com você aí. Eu sou Jay Ravi. Tema de hoje: Neville Goddard versus a Bíblia, o misterioso evangelho esotérico. O nosso canal vai explorar agora uma hipótese aberta, uma teoria, aberta por Neville Goddard há alguns anos atrás. Ele já não se encontra mais entre a gente. O metafísico Neville Goddard já faleceu. Porém, o seu legado de todo conhecimento e estudos continua até hoje. Mas você deve estar querendo entender um pouquinho mais do porquê. Por que Neville Goddard afirma que a Bíblia é uma metáfora, que os personagens bíblicos nunca existiram, que Jesus nunca foi para a cruz. Você quer saber por quê? Bem, então agora a gente vai mergulhar fundo nessa polêmica que está viralizada na internet. Nós vamos apresentar a versão da teoria dele e comparar com os versículos bíblicos. No final, com base em uma análise da teoria dele e da posição bíblica, eu vou falar o meu comentário. Ei, antes da gente prosseguir, já curte no gostei aqui, ó. Dá o seu like, se inscreve nesse canal pra gente poder já continuar, pra dar uma força, dar um apoio pra gente continuar com os conteúdos. Mas afinal, quem foi Neville Goddard? Neville Lancelot Goddard foi um influente autor místico que escrevia sobre assuntos metafísicos e esotéricos. Antes de ingressar nessa área, era dançarino. E foi em uma de suas turnês com a sua companhia de dança pela Inglaterra que ele iniciou uma conversa com um escocês. Esse lhe emprestou diversos livros sobre os poderes da mente. Quando voltou para Nova York, ele desistiu de sua carreira na dança para se dedicar ao estudo dos assuntos sobre os poderes da mente. Esse estudo é baseado na ideia de que, quando mantemos um pensamento constante ligado a um forte desejo, nós podemos atrair coisas, pessoas e até mesmo situações. Após obter êxitos com os testes do poder da concentração do pensamento, Neville passou a ter ainda mais interesse no assunto. Anos mais tarde, ele passaria a chocar e influenciar diversas pessoas, agora trazendo uma nova interpretação da Bíblia, na qual ele a conecta com a já conhecida lei da atração. Todo esse conhecimento muito bom, interessante, mas da onde é que ele tirou tudo isso? Segundo esse site oficial, que apresenta registros diversos e muito pessoais, Neville manteve seus estudos centrados apenas na lei da atração, com algumas vinculações bíblicas. Isso mudou quando ele conheceu Abdullah. Abdullah era um místico judeu etíope que dava aulas e estudos sobre autoconhecimento, esoterismo e metafísica. Foi nesse encontro que algo misterioso ocorreu. Abdullah disse que já estava esperando por Neville e que ele estava 6 meses atrasado.
Neville, você está 6 meses atrasado. Os irmãos me disseram que há 6 meses que você viria. Eu vou ficar aqui até que você aprenda tudo o que eu tenho para ensinar. E então partirei. Irmãos, era como os espíritos que guiavam Abdullah se auto-intitulavam. Realmente, pouco se sabe sobre essas misteriosas entidades, mas com a ajuda delas, Abdullah alçou rumo ao estudo do ocultismo. Era prestigiado, sendo procurado por médicos, cientistas e até banqueiros que buscavam por seu conhecimento e alto poder esotérico. Durante os 5 anos de estudos com Abdullah, Neville passou a ser ensinado por ele e seus guias espirituais sobre uma nova forma de interpretação da Bíblia. Essa a qual eles agora acreditavam não ser um livro de fatos, e sim metafórico. Sendo assim, a Bíblia seria um guia de autoajuda para nosso desenvolvimento do poder mental. Dentro da nova linha de pensamento, Deus e Jesus perderam a posição de superiores à humanidade, passando a ser eles, ou seja, Deus fragmentado em cada um de nós. O sobreponto da controversa teoria desmonta todo o conjunto de moral e valores pregados a partir dos evangelhos, sendo anulados conceitos de bem e mal e nos dando liberdade para errar ou acertar, estando apenas sujeitos à lei da causa e efeito. Uma humanidade sem pecados, um Jesus que nunca existiu, personagens bíblicos que, segundo ele, não passaram de ficção. A luta do bem contra o mal, que agora dentro de sua teoria foi reduzida a uma luta nossa contra nossas crenças em conseguir manifestar desejos com a mente. Então, por exemplo, conflitos como bem versus o mal, Deus contra o diabo, nada disso, segundo Neville Goddard, seria real. Não. Neville também não acreditava na existência de um diabo. Sendo assim, toda a oposição que ele representava contra Jesus e a humanidade não passaria de má interpretação. Inclusive, passou a reinterpretar diversas passagens bíblicas, como em Gênesis, no famoso Jardim do Éden, em que, em um de seus livros, Neville afirma que a maçã representa uma passagem para um nível mais alto e que cometer o pecado significa se libertar de si e se assumir como Deus. Também afirma que devemos ser como Judas, porque ao cometer a traição, revelamos o Deus em nós. Há vários textos bíblicos onde Deus reprova o ocultismo em todas as formas. Ocorre que, ao buscar no ocultismo algum auxílio para as questões da vida, a pessoa se afasta de Deus e de sua proteção, ficando exposta a espíritos perversos, maliciosos, enganadores e mentirosos que, segundo a própria Bíblia, em 2 Coríntios, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois que seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Aqui entendemos que Satanás e seus demônios, logo após a queda, hoje estariam pela terra, segundo a Bíblia, enganando as pessoas com imagens bonitas e bem intencionadas e até usando de mensagens de justiça e pureza para atraí-los. Não recorram aos médiuns, nem busquem a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Abdullah era um médium. Seu contato com os misteriosos espíritos que o acompanhavam lhe permitia conhecer coisas, dados e ocorrências por meio dessa conexão sobrenatural.
Neville Goddard, antes de encontrar Abdullah, não estava envolvido diretamente com o ocultismo. Era apenas um grande estudante da metafísica. Orientado pelas entidades de Abdullah, Neville passa a questionar a Bíblia e desenvolver teorias. E, até aqui, não sabemos se também teve contato com as entidades de Abdullah ou apenas seguiu as orientações de seu mestre. A partir desses questionamentos, eles passaram a trazer diversas ideias opostas à Bíblia, enquanto a Bíblia emite um alerta para termos cuidado e preservar a nossa mente. Neville nos ensina a fazer como ele e mantê-la aberta. A discutida teoria de Neville não só invalida o sentido literal da Bíblia, mas de diversas outras religiões e, anos mais tarde, até dele mesmo. Ele passou toda a carreira de vida usando versículos bíblicos para incentivar as pessoas que seus propósitos de vida era prosperar na terra. Isso naturalmente, atraiu e atrai milhares de pessoas até hoje, assim como podemos ver nesses vídeos no YouTube em vários idiomas, todos procurando sobre meios de prosperidade. Afinal, todo ser humano está sempre buscando alguma fórmula mágica e rápida para mudar a sua vida. Foram mais de 7 livros instigando e focando no tema dos valores materiais. Mas foi quase no final de sua vida, com o livro A Lei e a Promessa, que ele rejeitou as próprias doutrinas, passando a dizer que a lei é uma possibilidade real de atrair as coisas, mas não deveria ser o foco do ser humano, e sim a promessa. Um caminho para o despertar espiritual em que, segundo ele, nos levaria a outras dimensões. O novo ensino dele despertou desinteresse em milhares de pessoas que o seguiam e o fez perder público. Então, basicamente, o que Neville fez toda a sua vida foi pregar o oposto do Evangelho e, anos depois, reconhecer que estava errado. A Bíblia e os ensinamentos de Jesus nos direcionam a priorizar a crença que, após essa vida na Terra, nosso espírito habitará em uma existência eterna, ou com Deus e seus anjos, ou em regiões inferiores, com o diabo e seus demônios, lugar conhecido como inferno. Jesus nunca argumentou com prioridade a nossa evolução material nessa terra, por saber que se tratava de uma realidade temporária, diferente do diabo, que em diversos textos bíblicos confronta vários personagens e até Jesus com a possibilidade de poder financeiro, reconhecimento pessoal e sucesso material. Essa maligna criatura parece entender bem que, ao encher o coração do ser humano com o desejo e foco em conquistar coisas temporárias, eles estarão distraídos demais para cuidar do que é eterno. Além de ensinar que o nosso propósito de vida e existência aqui nessa terra consistia em desenvolver os poderes da mente e materializar coisas, Neville também induzia e ainda induz, a partir do conteúdo que deixou na terra, seus leitores e alunos a assumirem a condição de Deus. Mesma proposta oferecida por Satanás a Adão e Eva, no princípio em Gênesis. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Este foi o mesmo desejo de Satanás antes de ser expulso no céu. Ele também desejou ser como Deus. Motivo esse que estimulou o seu orgulho, maldade e soberba e o levou à sua eventual condenação, sendo expulso
expulso, escorraçado dos céus, ele e os anjos que ele havia persuadido a também quererem estar na posição similar à de Deus. Atualmente, vemos Satanás continuar e perpetuar o mesmo desejo que ele tinha no começo de toda a criação, agora na Terra, a partir desses e também de diversas outras filosofias. É você que quer ser como Deus? Ou alguém está te sugerindo, induzindo para que você tenha esse desejo maldito no seu coração? Através do pensamento de que cada um deve produzir segundo a sua espécie. Se nós formos criados por Deus, então somos Deus. Afirmação essa que parece bem conflituosa com vários versículos bíblicos, inclusive este aqui em João 15. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Então aqui a gente vê claramente uma classificação em que coloca Deus como superior ao ser humano, sendo a videira, e o ser humano como sendo os ramos, como parte da videira, mas não a videira, apenas parte dela, sendo ela superior ao ser humano. Analisei o tema, analisei os contra-argumentos e agora eu vou dar a minha opinião. Que drama, né? Agora é a hora do meu comentário, minha opinião a respeito desse assunto. A linha de entendimento que eu usei para poder estar obtendo algum esclarecimento e chegar à minha conclusão a respeito desse tema foi a seguinte. Neville Goddard recebeu a partir de um homem orientações de espíritos para trazer uma nova versão da Bíblia e do nosso entendimento na evolução do ser humano. Enquanto que a Bíblia foi uma inspiração de um único espírito através de mais de 40 pessoas diferentes. Algumas nem se conheciam, viviam em continentes diferentes. Vai lembrar que na época que a Bíblia foi escrita, não havia internet, não havia correio. Então não havia como a pessoa que está sendo inspirada, que está escrevendo, saber o que o outro estava pensando, o que estava na mente dele. E muitas das histórias da Bíblia foram escritas durante um tempo e a outra parte dessa história foi escrita séculos depois. Um ponto interessante é que a todo momento, muito da filosofia de Neville Goddard é muito similar com a filosofia, por exemplo, de Satanás na Bíblia. O diabo a todo momento tenta trazer para a humanidade o mesmo desejo que ele teve e que levou à sua condenação e à sua posterior expulsão do céu, vindo a cair aqui na terra. A Bíblia de fato cita que nós, a partir do que pensamos, podemos obter coisas, mas em nenhum momento diz que essa deve ser nossa prioridade na terra. Sendo assim, você pode obter algo concentrando o seu pensamento no seu objetivo e acreditando. Sendo isso, nada mais nada menos que a fé. A grande diferença é que Neville Goddard estimula que você busque esse poder em si mesmo, ele já é seu. E a partir do que é seu, você vai conquistar as coisas que também já são suas. Enquanto a Bíblia mostra que quando você se concentra, quando você tem fé, você se conecta ao poder de Deus, abrindo assim um canal que te dá acesso a bênçãos e favores sobrenaturais, que se materializam aqui na Terra. Bom, e agora você deve estar querendo saber qual é a minha opinião, de quem está certo e quem está errado. Eu não sou nenhum juiz, esse é só meu comentário, minha opinião. Eu analisei a situação, analisei os contra-argumentos e cheguei à minha conclusão. Bom, e eu só posso responder isso com uma metáfora. Quando eu vou ao supermercado comprar um refrigerante, se eu estou com pouco dinheiro e eu quero daquele refrigerante do bom, eu compro o similar. O que parece do bom, tem a coloração igual, mas não é o verdadeiro. Isso é uma comparação com o refrigerante.
que eu teria que pagar por isso. Mas no caso da fé e dos nossos relacionamentos espirituais, eles são gratuitos. Então, entre ficar com uma filosofia derivada da Bíblia, eu preferi ficar com a própria Bíblia. Eu acredito ser muito perigoso você simplesmente comprar a ideia da filosofia de alguém só porque ela conforta o seu ego. A lei da atração nada mais é do que a lei da fé. Assim como diz o versículo, tudo é possível ao que crê. E sendo o diabo o maior inimigo do ser humano na terra, parece bem conveniente que ele faça você não acreditar que ele existe, para que assim ele atue invisível e continue a propagar o mal, a intolerância e a morte, enquanto não haja pessoas conectadas a Deus para que sejam usadas contra ele. Obrigado por assistir esse vídeo, gratidão, e eu espero você no próximo. Não se esquece de já se inscrever aqui no nosso canal, deixar seu comentário, eu quero mesmo.